Boa noite a todos. Estamos estudando a saúde mental para o tempo do fim, saúde emocional, e nós retomamos com o estudo sobre os vícios, né? Hoje nós veremos a parte 2, um estudo amplo, abrangente. Nós teremos uma terceira parte, então não percam. Estamos relembrando, avançando, aprendendo novos assuntos bíblicos, né? Sempre com a palavra de Deus, Ellen White comentando para nós e tentando hoje trazer alguns estudos de casos ou casos práticos, fatos reais, tá bom? Que pessoas que tiveram problemas, tiveram vitórias e aprendendo com esses casos, tá bom? Então, é um assunto que tem a ver com todos, a gente vem comentando isso, né? E a gente vai trazer, inclusive, exemplos e uma segunda definição de vício, tá? E exemplos do nosso dia a dia, inclusive cristão, meio adventista, onde pode ocorrer, onde nós nos escondemos, onde nós talvez tentamos mitigar ou seguir uma vertente, porque a gente está conectado com a palavra mentira, lembram? Então, o que sustenta um vício é uma mentira na sua base, a raiz está uma dor, e o que sustenta essa dor é uma mentira. Tá bom? Então, se estou falando algo que está chocando algum de vocês, eu convido a vocês assistirem, ouvirem, né, os estudos anteriores, onde nós aprofundamos bastante sobre isso, e nós podemos, e nós podemos explicar tudo isso à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos fazer uma oração, o irmão Libério vai orar por nós, pelo nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus, que habita no mais altos céus, neste momento nós vamos começar mais um estudo da palavra do Senhor. Por isso nós queremos te agradecer por este momento de comunhão, agradecer por cada um aqui presente, que se dispôs a ouvir a palavra, a aprender mais um pouquinho do Senhor. Abençoa nós possamos ter entendimento para que tudo o que aprendermos aqui possamos passar para frente, ó Pai. Abençoa o irmão Jorra, que está na frente da lição, que ele possa trazer um pouco mais para nossas mentes. Abençoa ele, Senhor, abençoa a vida dele, dá ele saúde, capacita ele cada vez mais. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, ó Pai, porque nós sabemos que tudo é feito por ti e conforme a vontade do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Muito bem, então, e os primeiros slides serão uma recapitulação do que nós vimos na semana passada, tá bom? Coisa rápida para a gente adentrar no assunto de hoje. Então, um exemplo, né? A gente deu como se dá o ciclo do vício, né? Ou uma adicção, ou alguma mania. Estamos falando de coisas um pouco mais profundas, né? Não apenas no âmbito de uma mania. Então, um vício, por exemplo, de comer em excesso, ou comer a toda hora, né? É, às vezes isso pode vir como uma maneira de amortecer alguma dor, algum sofrimento. Então, para eu sentir um certo prazer, eu vou e coloco na minha boca algo que dá prazer, algo doce, algo que é gorduroso, algo que dá a sensação de bem-estar. Então, aí vem naturalmente um aumento de peso, né? Essa comida vai trazer um prazer, com o tempo eu vou formar um hábito, esse prazer vai se consolidar e eu vou ganhar peso, a minha aparência física vai mudar e eu vou sentir vergonha. E para amortecer essa nova sensação, esse sentimento negativo, a vergonha, eu vou novamente ir para a fonte de prazer. E ali eu vou ter, como a gente tinha definido o vício, né? Uma cisterna rota, e a gente vai escavar, escavar, cavar, e a gente se afunda no vício. Prazer, criando um vício e uma busca interminável pelo vazio, não é? Uma outra maneira que nós vimos é talvez uma oscilação, um sobe e desce, né? O prazer, a vergonha, um desejo saciado e uma dor ou um problema amortecido. E o mesmo, e creio que vocês conseguem fazer rapidamente essa aplicação para o caso de, por exemplo, o álcool, né? O álcool tem o mesmo ciclo, tem a mesma situação. Muita gente bebe porque sofreu, foi traído, abandonado, rejeitado, sofreu alguma fatalidade,
a ausência de alguém, e ali nós vamos numa interminável oscilação de um sobe e desce, né? Até que em algum momento nós não conseguimos mais subir e nós não temos mais forças e as pessoas vão para mais longe, né? No âmbito cristão, nós até tínhamos usado o exemplo do santuário, né? Quando nós achamos que somos fariseus, né? Laodiceanos, é, muito bem arrumados, bonitinhos, engravatados, porém somos mornos, né, cegos, nus e pobres. E numa condição do santuário, né, no átrio, a gente fica entre o acampamento e o átrio, entre o acampamento e o átrio. A gente sai para o acampamento para pecar, para abraçar nossos pecados acariciados, nossas lutas, nossas dores, sofrimentos, né? Nossos problemas e vícios. Porém, sabemos que Jesus está ali, nós vamos para a igreja, vamos para um encontro de adoração, para uma celebração, e ali encontramos uma mensagem que nos traz esse conforto. Porém, nós não avançamos do átrio, né? Nós aceitamos a Cristo na cruz do Calvário, que é o altar de sacrifício. Nós até mesmo nos batizamos na pia, que é o segundo móvel que está no átrio. Porém, ficamos a vida toda patinando nesses dois ambientes, nesses dois móveis, e nós não nos adentramos ao lugar santo, onde nós nos libertamos do poder do pecado. Somos libertos da culpa, mas não do poder. Por quê? Porque não nos relacionamos com Cristo através da palavra de Deus, estudo diário, comunhão diária, né? Oração e testemunho. Então, nós vamos ver hoje o papel do testemunho para alguém que é liberto, né, do vício. Então, no âmbito cristão, como a gente até dissemos, né, essa sensação, luzes, até pode ter em alguns cultos, fumaça, né, música bonita, todo mundo cantando, levantando a mão, e a gente sente, a gente chora, e entrega, e é sincera, não estamos dizendo que não seja, tá bom? Nós estamos entrando no mérito de julgar o coração das pessoas, mas a entrega é sincera. Porém, quando a gente sai desse ambiente, desse lugar, e nós não temos a pessoa que representa a verdade e a liberdade, né, o caminho e a vida, nós iniciamos uma semana novamente sozinhos com as nossas lutas, e aqueles que talvez até estavam adorando conosco estão no ambiente deles, na correria deles, e não nos acompanham, e enfim. Então pode ocorrer algo similar também conosco, né, que somos crentes e acreditamos na palavra de Deus. Então, se a gente pudesse, esse aqui vai ser um pouco amplo, né? Talvez não se atenha muito ao texto, mas a ideia é ilustrar o ciclo, né? O ciclo vicioso que começa com alguma mentira, ok? Se você foi caluniado, você foi tratado mal, teve uma figura de um agressor, ou um pai que te abandonou, um cônjuge que traiu sua confiança, te abandonou, ou você é um filho órfão, seja qualquer situação, tristeza, consequência do pecado, né? Nós passamos a acreditar, pensar que somos rejeitados, abandonados, não somos queridos, não somos amados, não tenho valor, e isso são mentiras à luz de uma declaração poderosa, né? Jesus veio morrer por nós e nós somos convidados a sermos filhos de Deus. Só essa expressão filho de Deus e acreditar pela fé, né? E através da graça, nós derruba qualquer uma dessas mentiras, né? Porém, nós temos essas mentiras e elas trazem dentro de nós ansiedades, vazios, solidão, rejeição, depressão, angústia e sofrimento, né? De maneira que a gente tende a esconder essa dor, a amortecer, a adormecer, a evitar, a não queremos contato com as pessoas que nos lembram da situação, que nos perguntam, é, tentamos mitigar a culpa, às vezes temos sentimento de culpa, tentamos acusar o outro para não termos uma autoacusação, ou às vezes criamos estruturas mentais, né, de autoproteção. E uma das mais conhecidas é a religião. Então, não é que esteja errado ir para a igreja, buscar a religião, buscar a Deus, ler a Bíblia, não. Mas às vezes nós camuflamos nesse formato, né, nessa prática da religião, que aí que não, e aí não seria é, é, real, né, viva, mas seria uma estrutura social, né, um grupo chamado comunidade de igreja, onde nós passamos a ter
e sermos vistos como alguém que talvez sorri, que cumprimenta, que está indo na igreja, mas que por dentro estamos vazios, estamos sofrendo, ou somos sepulcros, né, calados, como a própria Bíblia diria, daqueles homens que queriam apenas, né, uma fachada. Então, como escondemos essas mentiras? Através de prazeres, né, de vícios, de adicções, que vão nas diferentes frentes, quais elas forem, né? Esportes, apostas, comida, pornografia, drogas, TV, seriados, novelas, música, redes sociais, videogames, trabalho. Pode ser uma pessoa, meu filho, né? O meu bebê, meu carro, minha casa, os meus pais, pode ser viagens, pode ser qualquer coisa que me traga um certo alívio para amortecer, a mitigar a minha dor. Consumismo, individualismo, na sua essência, tudo para apaciguar, né, amaciar o nosso ego. E então, o prazer passa, o vício, ele gera consequências e nós nos voltamos à realidade do vazio. Eu sou fracassado, não consegui, me manter firme diante daquela promessa que eu fiz, não consigo sair do vício, nunca poderei mudar, nasci assim, cresci assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, eu vou acabar como eles acabaram, não tenho esperança, e se o ciclo continuar, né, e piorar, aí vem a desesperança, tentativas de se machucar, se ferir, se suicidar, isolamento, ou raiva, violência contra outros, e assim por diante. Então, é formado assim o ciclo completo do vício e nós caímos na escravidão do pecado. Então, acho que ficou claro que nenhum de nós está liberto dessa questão, né? Porque as mentiras de Satanás vestidas, né, e com uma roupagem cristã, uma roupagem boa, uma aparência de bem, são as que mais sucesso têm no nosso meio, né? Então, não pensemos apenas nas prostitutas, nos ladrões, nos cobradores de impostos, nos políticos, certo? Pensemos em nós. Se esse estudo está vindo até o seu coração, creio eu que seja antes de passar ou pensar em alguém, reflita a respeito do qual é a sua cisterna, né? Qual é seus 5 maridos? Na semana passada nós estudamos sobre a mulher samaritana, analisando a escola sabatina também, e nós voltaremos a falar sobre ela. Então, faça essa pergunta: qual é a sua cisterna? Você está escavando o quê? Está encontrando água suja, não se retém a água, e você continua escavando? Quais são os seus 5 maridos? Tá bom? Então, o objetivo de Satanás é muito claro aqui: é um dia nos levar para a morte, para a escravidão. Se ele pudesse, eu tenho certeza de que ele fica feliz, sorrindo, como uma pessoa que tenta o suicídio, que se afasta da igreja por algum problema, fecha a sua Bíblia, não tem mais comunhão com Deus e tantas coisas que ele pode fazer conosco. Então ele não se conforma, ele nos acusa, aponta o dedo, coloca um segundo grupo de mentiras para sustentar o primeiro, e assim ele não se interessa com o que eu sinto, tá bom? Então, as mentiras, e nós podemos estudar a sua essência, né, através das tentações que ele trouxe para Caim, Abel, Adão e Eva, Daniel, Jesus, principalmente, né? Qual foi a tentação que Satanás deu a Jesus? Não sofra, coma, você está com fome. Não é problema nenhum comer pão, se alimentar, né? Transforme essas pedras em pão. É, vocês viram que ele poderia ceder a aplacar um sofrimento chamado fome naquele momento. Então, ou de outra maneira, você veio recuperar este mundo, é, ele será todo seu se apenas você se ajoelhar diante de mim. Você não precisa sofrer, não precisa passar pela cruz, morrer. Novamente, Jesus foi tentado amortecer a sua dor e a ceder à tentação de Satanás. Ou de outra maneira, me prova que você é filho de Deus, né? Se lance desse lugar alto e ele enviará seus anjos
para te salvar. Uma mentira da presunção, né? O do orgulho. Por outro lado, o objetivo de Deus é nos salvar, nos libertar, nos transformar e um dia nos levar para o céu. Então, se a gente pudesse ainda abordar nessa questão de, se a gente pudesse falar algo assim como estudo de caso, né? Vocês já devem ter ouvido falar que muitos adolescentes, muitos jovens, e isso está aumentando, né? Dramaticamente, eles estão se cortando, né? Se ferindo os pulsos e eles sentem, não vamos dizer assim, eles sentem essa dor, mas eles preferem esse tipo de dor. Qual é a mentira que sustenta esse comportamento? E aí vamos tentar indagar, né? Talvez existam pais separados que brigam, que não se entendem, e a criança está no meio desse fogo cruzado. Talvez ele seja um motivo aparente, né? Não real desse problema. Ele se sente isolado, ele não se sente amado por um dos dois ou por os dois pais. Ou ele tira notas ruins, e tantas situações que são mentiras e que sustentam a mente de uma pessoa, de um adolescente que passa a ter, e aí os estudos comprovam, de que existem transmissores que são ativados, e endorfina é criada pelo corpo, né, para que através dessa dor ele encontre alívio. É uma dor física, obviamente, que ninguém deseja ter, nem essa mesma pessoa, mas essa dor física é muito mais leve do que a dor mental, emocional, o pensamento negativo que ele tem a respeito da dor que esse adolescente tem. Então, ele prefere sentir dor física a continuar convivendo com essa dor emocional, que é muito pior. Se a gente pudesse dar um outro exemplo, né? Dizem outros estudos de que o consumo de marihuana ele se dá em pessoas que sentem raiva. E nós vimos de que a raiva é um sentimento que é resultado de uma defesa, uma autodefesa, diante de algum agressor, alguém que está querendo o mal de alguém, então a pessoa reage com raiva. Então, esse pico, né, essa adrenalina gera um vazio e ali tem se falado, né, sobre essa questão de que o consumo de drogas, a marihuana, tenha relação com a raiva. E aí vem a pergunta, né? Qual é a mentira para a qual essa pessoa está pensando, acreditando? Qual é a dor que está consumindo essa pessoa que está consumindo aquilo? Então, para onde nós vamos, né? Onde está a saída? Quando eu me sinto mal, qual o caminho que eu pego? Como que eu amorteço, apaciguo a minha dor? Se eu estou sofrendo, quem pode me ajudar? Precisamos entender que existem conexões muito profundas, né, em nossa mente, e ela, sendo um coração, uma mente enganosa, ela também cria atalhos e estruturas que nos levam a sustentar o vício. Então, uma das questões é que nós não gostamos de reconhecer as mentiras, porque as mentiras estão conectadas com as dores. Não sei se vocês lembram, fizemos uma classificação de dois grupos de pessoas, mas um grupo é aquele que dificilmente vai reconhecer a mentira porque ela está conectada com uma dor e ninguém quer falar, tocar a ferida, a dor, ok? Então, voltemos para o caso da mulher samaritana. Quando Jesus se apresentou, ela reconheceu que era judeu, estabeleceram um diálogo, eles, ele quebrou o gelo, ela então criou barreiras, né? Ele queria que ela reconhecesse o problema e falou daquilo que ela não queria falar. Esse é um ponto-chave que eu quero trazer aqui para a sua reflexão. Ele pediu para chamar o marido, ok? Antes de oferecer definitivamente a água viva que ele disse que tinha, ele não deu imediatamente. Não foi uma teologia da prosperidade, né? Não fez uma promessa, né? Ele só disse: "Eu tenho". Então, porém, ele abruptamente mudou a conversa e ele disse: "Chama o teu marido". Então, ao fazer isso, ele tocou na sua dor
porque ele queria manter, ela queria manter escondidas esses detalhes da sua vida, ok? Então, e nós somos como uma mulher samaritana, nos escondemos, nos camuflamos dentro de estruturas de igreja, porque talvez tenhamos escondido algum sentimento de baixa autoestima ou de raiva, ou e há quanto tempo estamos nesse processo, né, do átrio, né? Aí, quais são as mentiras de Satanás? Será que nós já tentamos de tudo? Nós já desistimos? Não temos solução? Né? Qual tem sido nossa situação? É muito variada e cada um de nós tem uma cruz, né? Tem uma situação a carregar. Eu queria trazer aqui também, agora, um estudo. Perdão, o mouse acelerou um pouco. Um estudo de caso, ok? O psicólogo do qual estou extraindo, junto com outras compilações, ele conta no material que eu estou tendo acesso, né? É um caso real de uma moça, uma mulher, que teve um problema, e vocês vão entender claramente como esse ciclo ocorre, tá bom? Então, é, ela queria usar uma faca para se machucar, essa mulher, essa moça. Mas antes disso, tem todo o contexto, tá bom? Então, na igreja onde ela frequentava, essa mulher, essa moça, eh, havia sido lançado um pedido de oração para que se orasse por outra mulher, tá bom? E essa mulher estava hospitalizada, então a igreja estava orando por ela. Essa moça hospitalizada estava com uma depressão profunda e ela usava remédios, tá? Então, e aí por isso ela tentou se machucar, o suicídio, etc. Essa mulher que estava hospitalizada tinha um filho de 4 meses. E um dia, quando ela estava amamentando seu bebê, e por causa dos remédios, ela ficou adormecida, dormiu e ela afogou o seu bebê, como o caso de Salomão, né? Ela matou o seu bebê. Então, no dia seguinte, quando ela acordou, ela viu o que tinha acontecido, ela ficou desesperada e ela ficou tão apavorada e tão triste com o que tinha acontecido que ela já quis tomar um veneno para tirar a própria vida. Dessa maneira, ela foi para o hospital e 2 dias depois, mesmo com os pedidos de oração da igreja, enfim, toda a situação, essa moça morreu, ok? Então, o detalhe é que esta moça, a primeira, né, a que estava na igreja e ouviu o pedido de oração, ela foi ao velório, onde estavam ali, num único caixão, a mulher hospitalizada que depois tinha morrido e o seu bebê no seu braço. Então, quando ela viu pela janelinha, né, pelo de vidro, que ali estavam os dois, né, o corpos, ela se estremeceu e ela se impactou muito e ela ficou sem jeito. Por quê? Porque essa moça também tinha um bebê de 4 meses. Então, Satanás se aproveitou desse momento, é, e ele colocou uma mentira na mente dela. Seu fim será o mesmo. Esse foi o pensamento, essa foi a mentira que foi colocada na mente dessa mulher, ok? Por quê? Porque ela também tinha um bebê de 4 meses. Então, essa noite, devido ao impacto daquele estímulo visual, ela não dormiu. Ela não dormiu, estava com o pensamento perturbado, e por várias vezes à noite ela sofria com esses pensamentos, ok? Então, ela olhava para o seu bebê e ela pensava, né? Não vou deixar meu bebê morrer, não vou deixar meu bebê morrer, isso não vai acontecer comigo. Então, para que isso não ocorra, eu não vou dormir. Não vou dormir, então isso não vai ocorrer com ele, ele vai viver, não vou dormir. Então ela começou a quê? Não dormindo, ela alterou seu esquema, né? Ela passou a não comer, passou a ficar descompensada. Logo em seguida, depois de alguns dias, ela começou a tomar remédios para poder ajudar a dormir, a comer, etc. E aí surgiu um segundo grupo de mentiras.
que basicamente estava dizendo, né? Você está seguindo os mesmos passos, você está repetindo a história daquela moça. Então aí ela ficou apavorada e aí o ciclo, né, foi se afundando. E ela começou a ter ataques de pânico, crises, e a família começou a ser afetada, né? O esposo, o marido, imagino que outras pessoas. E um outro grupo de mentiras sustentava a mente daquela mulher e dizia, né, você está fazendo sofrer a sua família, você está gastando o dinheiro da família, comprando esses medicamentos, né? Você não dorme, eles não dormem. E a situação começou a piorar e a mentira que veio na sua mente foi: tire sua vida. Então percebam que esse é um caso real que nos mostra como uma pessoa, através de uma mentira, pode chegar a uma situação sem esperança, em questões de meses, semanas, né? E aí isso configura claramente, né, que a cisterna que ela estava iniciando estava repetindo a história de alguém. Então, a pergunta que nós deveríamos nos fazer, né? Qual é a nossa cisterna? Estamos repetindo a história de alguém? Tendemos a repetir, às vezes, a história dos nossos pais, os seus erros, os seus fracassos, não é? Se alguém morreu com câncer, a gente já fala, eu também vou morrer com câncer. E aí nós não cuidamos da saúde, não adianta, eu vou morrer com câncer, então estou fadado a isso. Ou morreu de um ataque ao coração, na minha família sempre foi assim, comigo não vai ser diferente. E uma mentira sustenta uma projeção futura e as coisas, infelizmente, acabam ocorrendo. Por quê? Porque naquela situação, aquela moça bem poderia procurar o suicídio, né? Então é terrível até onde o inimigo pode nos levar. Porém, nós temos esperança em Cristo Jesus quando nós olhamos para as suas feridas. Por isso estou sempre repetindo, né? A gente não vai se cansar. Olhem para esse estudo que nós tivemos. Cada ferida, analise cada uma delas, se identifique com essas feridas e faça uma conexão inquebrantável com Cristo através da fé. E Ele é seu Salvador, tá bom? Então, como Ele nos cura? Através das feridas. Ele passou por esse ciclo por nós. Ele foi tentado, ele foi é, humilhado, cuspiram nele, bateram nele, cortaram, cravaram, pregaram suas mãos, seus pés. Ele sofreu por nós, tá bom? Então, aqui eu queria trazer um texto bíblico para a gente sempre repetindo e avançando, né, no nosso estudo, o que Paulo diz a respeito da experiência dele, tá bom? Em Romanos 5, 3 a 6, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, pegue essa palavra tribulação e entenda como problema, como provação, como dificuldade. E nós estamos dizendo que ela se é justa, injusta, porque Paulo sofreu perseguição, sendo ele cristão, né, convertido. Então vejo que ele tinha uma dor, um sofrimento que alguém estava perseguindo, estava gerando tribulação nele, tá? Vejam que com Cristo já tendo trazido liberdade para ele, ele está dizendo que a tribulação produz paciência. Ou seja, existe como tirarmos virtude de uma situação difícil, como fez Jó, como fez Jesus. Versículo 4. E a paciência produz o quê? A experiência. Consultando em outras versões da Bíblia, nós vemos de que em lugar de experiência nós podemos encontrar produz o quê? Frutos, né? Produz um caráter aprovado, tá bom? Então vejam que do mal Deus pode tirar uma bênção. E a experiência, o que que produz, né? Um caráter transformado produz esperança. Esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios também, tá bom? Então vejam que todos nós, ímpios, ateus, cristãos, convertidos, não convertidos, sofremos, temos dor. A tribulação está lá, ela vai vir. Crente, não crente, descrente, ateu, ok? Então a dor é o início para aqueles que creem em Deus e aqueles que estão com o inimigo, querendo ou não. Porém, no ciclo virtuoso de Deus, a dor produz paciência, que produz um caráter aprovado e que produz esperança. Qual é o ciclo enganoso de Satanás? Produzir dor, angústia, né? Vai produzir um vício, vai produzir desesperança, suicídio, etc. Então, é melhor estar ao lado de Deus, né? Porque com Ele nós temos esperança de vida eterna. As suas promessas são reais. Então, trazemos um texto que sempre está vindo à tona, que Jesus fez por nós, né? Isaías 53, 2 a 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. É uma profecia para falar a respeito de Jesus. Concorda? É, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, e as nossas levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Glória a Deus, que nós temos esperança e podemos sermos transformados. Tá bom? Então, aqui novamente vamos falar agora como se constitui essa questão de um hábito, né? Na nossa mente. Como que é inserido ali com o tempo um, através de um estímulo, um pensamento, um sentimento, uma conexão e depois se cria um hábito. Eu vou trazer um exemplo que talvez funcionaria melhor se todos nós estivéssemos de maneira presencial, né, ou com a câmera ligada, mas vamos ver como vocês vão pensando comigo, tá bom? É um exercício mental para que vocês entendam como funciona isso. Então, vocês estão vendo aqui um limão, tá bom? É, você gosta do limão? Pode responder na sua mente, tá bom? Você não gosta do limão? É, quando você vê o limão, você já fica com a água na boca, se você gosta, ou você já está fazendo uma certa careta aí, imaginando que você está colocando o limão na sua boca. É, não sei se você já percebeu que automaticamente você já pensou. Lembrou no gosto, lembrou na situação, gostando ou não, né? Ou até mesmo talvez algo mais forte, né? Alguém, quando cortou o limão, quando espremeu o ácido, saltou para o seu olho, e você não teve uma experiência muito boa, né? Por que você reagiu daquela maneira, né? Ficando com água na boca, se você gosta, ou fazendo uma careta? Porque você já teve uma experiência com limão. E porque seu cérebro, mesmo vendo uma foto, né? Imagine se você tivesse o limão na sua mão. Você sabe o que é experimentar o limão. Imagine agora uma criança que nunca, e tem vários vídeos por aí na internet, né? Que nunca experimentou e nunca colocou um limão na boca. E o pai e a mãe entregam o limão para essa criança. E ele coloca na boca e então aparece a primeira reação, que pode ser 880, né? E a criança, porém, a segunda vez que ela coloca na boca, a reação não será tão impressionante quanto na primeira, de maneira que assim o reforço é estabelecido na mente e a criança passa a estabelecer um hábito, assim como você e eu. Quando nós olhamos para o limão, nós reagimos gostando ou não gostando.
Então, quantas vezes você já experimentou o limão, de maneira que isso já se tornou o quê? Um pensamento, uma conexão, e você já reage automaticamente, seja para fazer careta ou ficar com água na boca, né? Então, dessa maneira, um hábito se forma e automaticamente ou inconscientemente você passa a ter essa reação. Vocês querem ver um outro exemplo, né? Creio que a maioria de vocês dirige carro. E eu pergunto para vocês, como é que você dirigia quando você pegou o carro pela primeira vez? Você tinha naturalidade, familiaridade, ou você olhava o espelho de trás ou de lado do outro, a posição do retrovisor, se o banco estava na altura correta, se você estava com cinto, se você estava olhando para o lado direito, se você tinha dado seta ou não? E assim você foi criando o hábito de maneira que hoje você tem total domínio, tranquilidade, né, familiaridade e faz tudo certo, né? Tomara que sem nenhum vício, né? É, de maneira que essa é a prova de que sua mente se acostumou a dirigir e você dirige automaticamente, ok? É, por quê? Pelo reforço que ocorreu e o número de repetições e a frequência. Então, avançando no exemplo, né? Uma situação de comportamento, de relacionamento. Se alguém grita com você, como você reage? Algumas pessoas já falam, né? Se alguém grita comigo, eu devolvo. Eu vou gritar da mesma forma. Mas por que que você gritou? Ah, porque gritaram comigo. Mas é porque no passado alguém gritou, seu pai, sua mãe, não sei, um amigo, um primo, e você reagiu assim, e esse reforço gerou com que você sempre respondesse com um grito quando alguém grita com você. E aí nós caímos no nosso primeiro estudo, né? De que depende a formação do nosso hábito? Do que entra ou do que sai? Às vezes nós jogamos a culpa do que está entrando, né? Se gritaram comigo, eu tenho direito, é natural que eu grite, que eu levante a voz. Se alguém me fechou no trânsito, eu tenho todo o direito de explodir e gritar e xingar e cortar, né? Aquela pessoa que fez isso. Então, com esses exemplos que eu estou dando, a ciência, né? Ela vai dizer de que alguns vícios, né? Eles são aprendidos. São processos de reforço que são adquiridos, aprendidos, assim como a gente deu o exemplo do limão, tá bom? Então, eles vão dizer que esses processos podem ser desaprendidos. E eles vão usar técnicas da psiquiatria, psicologia, etc. Tá bom? Então, até um certo ponto, até um certo nível, isso vai ajudar, será bom, e é bom usar como um recurso, né, que Deus dá a sabedoria aos homens. Porém, há um limite, e nós sabemos que aí entra Jesus, apenas Jesus, para tocar fundo no nosso coração e encontrar a solução. Então, a pergunta seria, né, qual é o seu limão, né? Qual é a sua cisterna rota? Quais são os 5 maridos da mulher samaritana? Por algum motivo, se eu não me sinto bem, para onde eu vou? Qual é a minha cisterna? Ou como nós estudamos na semana retrasada, né? É, quem está diante de nós? A quem estamos vendo? O problema, a dificuldade, a tentação? Ou estamos vendo a Jesus no seu sofrimento, nas suas feridas? Ok? Se eu trabalho em excesso e eu paro de trabalhar tentando me cuidar desse problema que eu tenho, para onde eu vou? Vou para os seriados, para os filmes, para as novelas, vou para as redes sociais, para os videogames. Então percebam que não adianta, às vezes, ter uma força de vontade e nós, sozinhos, tentarmos a saída. Jeremias 3:23 vai nos dizer uma realidade bíblica que é clara, né? Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vos fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Já temos automaticamente nossos delírios, nossos vícios, nossos hábitos formados. E você sabe do que nós estamos falando, né? Então não é possível para nós, mesmo com a ajuda da ciência, né, humana, não é possível, apenas o poder de Deus para nos ajudar. Quais são as nossas tentativas, né, segundo Ellen White? Arrancar as folhas de uma árvore viva equivale a trabalhar em vão.
as folhas reaparecerão. Então, o que que nós temos feito, por exemplo, nesse arrancar das folhas, né? Às vezes, se eu reconheço que tenho problema com filmes, com novelas, eu pego a TV e eu vendo, dou para alguém e me desfaço da TV. Mas o problema não é a TV, né? Como no caso da mulher samaritana. O problema não era aquele homem que não era o marido dela, aquele quinto. O problema não eram os maridos, o problema era a mentira, a dor que estava dentro dela e que ela tinha uma busca incessante por um outro homem, né? Então, talvez se eu vendo a TV, eu passo para a tela do celular, vou para o YouTube, vou para a Netflix, né? Ou eu vou assistir os jogos, as novelas no bar da esquina, ou num lugar até mesmo apropriado e bom, né? Mas eu desloco o local, o objeto e o vício se sustenta, mitigado, porém a dor e a mentira continuam lá, né? Então, é, o machado precisa ser posto à raiz da árvore. E então as folhas cairão para não mais volver. Então, ela está dizendo o que Jesus fez com a mulher samaritana, né? É, qual é o seu... Chama o seu marido, tocou a ferida, ok? Precisamos entender o nosso problema. Precisamos pedir ajuda a Deus para que Ele nos mostre qual é a nossa cisterna. Então, assim pediremos ajuda para que Ele nos transforme. Então, todo vício, ele se caracteriza porque ele traz prazer a curto prazo, mas a longo prazo traz uma perda, ok? Uma próxima dor, doença, morte, ok? Então, a gratificação do vício é imediata, mas a longo prazo eu não tenho nenhuma gratificação. Não vale a pena. Nessa perspectiva, a gente é chamado biblicamente a quê? A nos negarmos a nós mesmos. Porque quando eu me nego, eu estou negando o que eu gosto, o que eu desejo, o que sustenta o meu vício, esse prazer, tá bom? Então esse princípio bíblico, ele diz, né, quando a tentação vem e eu nego o meu desejo, minha vontade de obter prazer com o vício, então eu quebro o ciclo, e aí, claro, pelo poder e pela graça de Deus, né? E a longo prazo eu terei uma recompensa. Então, a curto prazo eu não tenho nenhuma recompensa, ok? Percebam essa diferença. Porém, a longo prazo eu tenho um benefício. Então, a recompensa por me negar é ter o prazer, não é imediata, tá bom? Então, o princípio bíblico é o quê? Perder para ganhar, ok? Já o do vício é o oposto. Ganhe, mas depois você vai perder. Então, o que diz João 18:25? Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, claramente explicado o mesmo princípio, né? Tome sua cruz e siga-me. Então, uma decisão de sacrifício, de se negar, se esvaziar e não aceitar as tentações dos nossos vícios. É, porém, nós sabemos que podemos ter a tentação como Esaú. Nós analisamos esse caso, né, por uma hora, quando nós estudamos a história das profecias, né, que estão escondidas nas histórias. Como foi o caso de Esaú? Ele preferia um prato de lentilhas, né, um prato bem feito, em lugar da primogenitura. A gente quer aplacar o nosso desejo pela comida, qual é o nosso prato de lentilhas, né, nesse caso. Então ele nem sequer pensou que perderia o privilégio da primogenitura, algum benefício. Ele foi cegamente, né, e com fome, pedir para o seu irmão, e seu irmão astutamente também o enganou, e ele rejeitou a sua primogenitura. Então ele não queria os privilégios e responsabilidades espirituais, ele apenas queria os benefícios materiais. E até mesmo esses benefícios ele perdeu, né? Então essa é a proposta do mundo. Sinta-se bem, seja feliz, é aqui, é agora, não interessa o que você vai sofrer de consequências. Vá para o cinema, vá para o jogo, vá para o show, vá para o motel, vá para. Seja feliz. Não importa o que você vai sentir depois, você é o centro. Você tem que dar vazão às suas vontades, né? E depois o resto não interessa.
Depois você resolve. A gente dá um jeito depois. Essa é a proposta do engano de Satanás. É, vamos oscilando, tá? Com informações de ciência, Bíblia e comentários. Aqui eu trago agora um teste que talvez vocês tenham ouvido falar, tá? É o teste do marshmallow. Ele, não sei se tem vários vídeos na internet, né? Mas esse teste, na sua primeira versão, ele foi realizado, um estudo, né? Realizado pelo psicólogo Michael Mitchell, ok? Ele era, na época, né, 1950, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele pegou um grupo de crianças americanas em idade pré-escolar, é, por volta daquela década, tá? De 1960. Então ele oferecia um doce, um marshmallow para cada criança, e existia uma regra muito clara que qualquer criança de menor idade poderia entender. Eu te dou um marshmallow. Se você me esperar, quando eu voltar e você não tiver comido esse doce, né? Eu te darei um segundo, ok? Então era um prêmio para aqueles que pudessem esperar. Se não cedessem à tentação, né? Ganhariam um prêmio dobrado, o segundo marshmallow. Apenas um terço dessas crianças conseguiu esperar por mais ou menos 20 minutos pelo retorno do pesquisador em troca da recompensa. O interessante desse estudo é que ele continua acompanhando essas crianças, né? E em 1981 ele publicou que uma diferença entre os apressadinhos e aqueles que conseguiram controlar a sua vontade, ok? Então, as crianças que conseguiram ter mais paciência para praticar um autocontrole, né? Eles apresentaram uma postura mais positiva durante a adolescência. Eram mais motivadas, persistentes, conseguiam lidar melhor com situações difíceis e eram capazes de atrasar alguma recompensa em favor dos seus objetivos a longo prazo, né? Então imagine, né? Ter que estudar todo final de semana não é para todos, né? Dedicar, né, por um objetivo maior. Então elas tinham esse autocontrole. Ele acompanhou essas crianças até, inclusive, que se tornaram adultos. E a conclusão foi: crianças que conseguiram resistir à tentação de comer em um doce para ter uma recompensa maior no futuro, elas tinham mais condições de desenvolver uma carreira bem-sucedida do que os que tiveram impaciência ou foram ansiosos com isso. De maneira que muitos desses outros que não conseguiram resistir, né, à tentação do teste, eles tiveram adolescências problemáticas, tiveram vícios, se afundaram em problemas, controle das emoções, não tinham domínio próprio e assim por diante. E daí surgiu um conceito que hoje já existe livros, etc., né, que é o conceito da saúde emocional, tá bom? Perdão, da inteligência emocional. Então, já está comprovado, existe um livro por aí, né? Daniel Goleman, ele mostrou ao mundo de que o que define o destino de alguém não é o coeficiente intelectual da pessoa, não é se a pessoa é mais ou menos inteligente. Na verdade, é sim a inteligência emocional, se ela consegue dominar as suas emoções, controlar, fazer, né, investimentos, esperar, aguardar. Então, o livro tem vários pontos muito positivos, mas claro, tem alguns que são baseados na evolução, ele tem a sua contribuição, tá? Então, o sucesso na vida, segundo o livro, né, é definido por 20% coeficiente intelectual e 80% inteligência emocional. Então, e aí nós vemos, né, de que no mundo, né, através da educação, da filosofia, do pensamento, etc., a inteligência emocional pode ser trabalhada através da autoajuda, educação, bons relacionamentos, etc., né? Mas nós estamos apenas só trazendo como algo que vale a pena considerar, obviamente, né? Não descartamos completamente o estudo, mas na essência ele não vai conseguir resolver o problema existencial do homem e todos os vícios, né? A mudança para esse livro é externa, quando na verdade nós sabemos que a mudança tem que vir de dentro. Então, Deus e a Bíblia nos propõem, não é inteligência emocional, né? Nos propõem sabedoria emocional que vem através de uma transformação completa, que vem do coração.
O que diz o texto de Romanos 8:7? É, porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Essa é uma honestidade sem desejo de esconder nada, né? Paulo foi muito transparente. O que eu quero, eu não faço. O que eu gostaria de fazer, não consigo fazer. Então, ele foi honesto, como Davi foi, levar todo o pensamento cativo a Deus, e ele vai iniciando a nossa transformação. Então, se a gente pudesse recapitular, o que que é um vício? É qualquer comportamento que eu desenvolvo, pratico para adormecer alguma dor. E ao praticar isso, eu me afasto da vontade de Deus, e esse me afastar é baseado, né, numa mentira. Por isso, eu encontro prazer e eu encontro a dependência e aquilo me vicia, tá bom? Voltamos para o caso da mulher samaritana. Ela era ou não era escrava da situação? Já estava na quinta, né, queda dela. Ela estava escravizada. Quando ela disse eu não tenho marido, ela queria mudar de assunto, queria se esconder da realidade, fugia da realidade. Talvez havia uma mentira, né, por trás disso. Não sabemos se ela sabia. Ela não queria ser condenada, por isso ela ia por volta de meio-dia para o poço. Não queria contato com ninguém, nenhum olhar acusador. Então, depois do diálogo que ela teve com Jesus, ela foi confrontada com sua realidade, né, de ter ouvido o próprio Messias falando. Então, o Messias que ela esperava revelaria todas as coisas para os samaritanos, para os judeus, e foi isso que Jesus mostrou para ela, né? Ele sabia da vida dela sem tê-la conhecido ou conversado antes. E isso foi suficiente para ela. Ela não viu nenhum milagre, ela não viu nenhuma cura sendo realizada, mas isso foi suficiente para ela ser transformada e ter a certeza de que aquele homem era o Messias. E então o que que ela fez? Ela foi liberta. Ela se libertou e ela passou a quê? A ter contato com as pessoas com aquelas que ela não queria ter contato. Ela começou a testemunhar, ela saiu correndo pela cidade. Imaginem vocês, ela começou a falar do Messias. Eu encontrei o Messias. Ela se libertou do problema e não teve medo nenhum de falar sobre isso. Imaginem se ela estivesse aí batendo as portas da casa da cidade, né, em Samaria. E ele começou a contar a história, começou a contar a história. E todos começariam a dizer, né, o que aconteceu com ela? Ela nunca falava com as pessoas, agora ela fugia e agora ela encara as pessoas e ela está contando a história. Então percebem qual é o poder de contar a sua história de libertação para os outros. Como Deus te libertou de um vício. E nós ouvimos testemunhos bonitos, né, no nossa conversa depois da gravação dos nossos estudos. Como Deus libertou meu pai do vício do álcool, do fumo. E hoje estou aqui, talvez tenho certeza porque Deus permitiu que isso acontecesse com meu pai. E é, o relacionamento dos meus pais não foi quebrado, a família cresceu, nascemos num berço, meus irmãos já nasceram num berço adventista, e graças a Deus nós reconhecemos esse amor através da libertação de um vício, né? Então, o que que ela disse? Eu encontrei o homem que sabe tudo da minha vida. Foi isso que ela contou. E todas as pessoas creram somente pelo testemunho dela. Isso é muito impactante, né? Enquanto em Israel, o orgulho, aqueles que negavam a existência de um vício, de um problema com eles, rejeitaram ao Messias. Então, Jesus transformou a vida dela, ela foi liberta das mentiras, ela quebrou seus hábitos, ela se tornou uma evangelista, né? Porque toda pessoa que nasce para o reino de Deus nasce como um missionário. Então, em que consiste o evangelho? Em que consiste? Em contar a história da transformação que Jesus fez por nós. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu pergunto para vocês, quantos estudos bíblicos deu aquela mulher? Será que ela falou sobre teologia, escatologia?
Será que ela começou a fazer campanhas, né, evangelísticas, ou apenas contou a história dela, a experiência dela? Vejam quão impactante é o testemunho e a nossa história. Por isso que eu comentei, né, que no lugar santo, um dos pilares dessa transformação, né, quando Deus nos liberta do poder do pecado, é o testemunho. Quando nós lemos a Bíblia e oramos, nós damos testemunho. Porque uma coisa depende da outra, né? Esses três pilares. Então, é poderoso o que o Espírito Santo pode fazer por nós, né? Assim como o candelabro representa esse testemunho, né? É a luz, né? Através do Espírito Santo em nós podemos brilhar, brilhar para o mundo. O que diz Gálatas 6,17? Desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, né? Paulo falando, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele contava a história. Eu estava indo para Damasco e eu caí, fiquei cego. Então, um profeta, ele tocou os meus olhos, abri, ouvi a voz de Cristo e agora que eu era perseguidor, agora sou perseguido. Paulo tinha um problema ou não? Qual era o aguilhão na vida dele? Não vamos especular aqui, os teólogos estudam sobre isso. Talvez era um problema físico, uma tentação, um pecado, mas ele sofria. Porém, ele recebia de Cristo, né? Basta-te a minha graça. Então, por isso, Paulo se alegrava, se regozijava e não desistia da missão, mesmo com essas dificuldades. E eu queria ler em detalhes, né? Vejam quais eram os sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios, e estamos indo para o final do nosso estudo de hoje, tá? 2 Coríntios 11, 22 a 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Você percebe como a palavra perigos aparece aqui várias vezes? Talvez ele tinha o aguilhão relacionado com algum perigo, um medo que ele tinha. Talvez, não sabemos. Em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele tinha preocupação, né? Ansiedade e angústia por cuidar do rebanho, né? Então, para ele, para Paulo, o sofrimento, o perigo era uma jornada, não era algo que ele poderia falar assim, vou me libertar e pronto, né? Acabou. Com Jesus tudo será paz, harmonia, tranquilidade. Por isso que agora nós podemos entender, né? Melhor, as tribulações produzem paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança e creio eu que se a gente pudesse destacar, e tudo isso produz amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E assim nós passamos a amar as pessoas. Mesmo alguém que nos fere, amando essa pessoa, não estamos dizendo que vamos tratar bem, que vamos, né? Não, nós vamos perdoar e nós vamos conviver bem com essa pessoa. Teremos uma cicatriz, ela não vai doer mais, teremos a lembrança, e através do poder do perdão nós poderemos amar, né, no bom sentido, inclusive nossos inimigos. Perseguidos, como Paulo diria, né, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então vejam como é poderoso Deus, a sua graça, para transformar um homem que era
feliz nas tribulações. Ele tinha esperança, certeza da salvação, da batalha, perdão, na, na corrida, né, da vida cristã que ele teve. E ele confiava e depositava todas as suas esperanças nos méritos de Cristo. Então, o convite nosso para o estudo de hoje, final, é esse, né? Na semana que vem nós completamos esses slides com a terceira parte desse estudo. Nós podemos ter acesso ao perdão, à libertação e cura dos nossos vícios através de Cristo. Não tenhamos medo de que Ele toque nas nossas feridas, porque as suas mãos estão feridas. E Ele não nos condena, Ele quer nos abraçar, nos colocar no colo e quer nos transformar, para nos tornarmos agentes de bênção, para contar o nosso testemunho para as pessoas. Você gostaria de participar desse grupo? Eu gostaria. Vamos orar? Nosso querido Deus, nosso bom Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela liberdade, pelas tuas promessas, pela verdade, pela clareza com que o Senhor nos mostra como podemos reconhecer o mal, a mentira. Sabemos, Senhor, que se veio até nós alguma dor, sofrimento, não foi da tua vontade, mas o Senhor permitiu com um propósito maior, para que nós pudéssemos ter dependência, pudéssemos buscá-lo com mais força, com mais intensidade. Queremos receber o teu perdão, queremos sermos perdoados, perdoar aquele que nos ofendeu e queremos ter uma vida em paz. Queremos confiar e queremos contar nossa história de transformação para outras pessoas. Que através do poder dessa história, mais pessoas possam encontrar libertação para os pecados, vícios, e que um dia todos nós possamos contar as nossas histórias para crescermos juntos pela eternidade no conhecimento do teu grande amor por nós. Abençoe-nos, Senhor, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.